Olá, boa noite. Muito bom podermos estar juntos para mais esta palestra online da nossa casa, do nosso Centro Espírita, Aprendizes do Evangelho. Possamos juntos ser abençoados pela paz, o amor do querido Mestre Jesus e sermos visitados pela espiritualidade trabalhadora da Casa Espírita, que venha até nossos lares, nossos ambientes de trabalho e ilumine, derrame sobre nós muita paz, muito amor, todas as boas energias e os fluidos benéficos da nossa casa. Essa noite teremos a apresentação da Cida, que vai continuar nos trazendo os ensinamentos do capítulo 12 do Evangelho, mais esta palestra, muito esclarecedora, falando sobre ódio, egoísmo, para que a gente possa apurar cada vez mais o nosso aprendizado e o nosso comportamento como espíritas, como aprendizes das palavras, dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Esta semana, este final de semana, será feita a entrega das cestas básicas, último final de semana do mês de outubro, né? Então, agradecemos a todos que puderam contribuir e conseguiram levar seu alimento até a nossa casa para que pudessem ser compostas as cestas e agora elas serão distribuídas às famílias. E lembramos que a casa já está arrecadando os mantimentos para a cesta de Natal. Parece cedo, mas daqui a 6 finais de semana já será entregue a cesta de Natal. Então, quem quiser, puder contribuir, a casa está aberta de segunda-feira pela manhã para receber os mantimentos, as doações. Aquilo que seu coração pedir, aquilo que seu coração mandar, a casa aceita de bom grado, para que seja entregue a essas famílias atendidas. Sabemos que o momento financeiro não está fácil, as coisas nas prateleiras do supermercado estão cada vez mais caras, mas cada um contribuir com um item, 2 itens, certamente teremos mais um ano, uma cesta bastante farta para entregar para essas famílias que precisam tanto dessas doações. Com vocês, então, a palestra da Cida. Aproveitem os ensinamentos e, se Deus quiser, estaremos juntos na próxima semana. Uma ótima palestra a todos. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações. É em nome de Deus e desse amado Mestre que aqui nos encontramos reunidos para buscar um pouco mais dos ensinamentos desse livro de luz que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Rogamos nessa noite para que o bendito Mestre, mais seus mensageiros de força e luz, esses espíritos abnegados, possam estar conosco, nos auxiliando na explanação e no aprendizado da lição da noite. Hoje iremos falar sobre o capítulo 12 do Evangelho, Amai aos vossos inimigos, itens 9 a 16, que trata a vingança, o ódio e o duelo. Mas antes de entrar nesse tema tão forte, de costumes tão bárbaros, eu peço licença para falar um pouco sobre o próprio livro Evangelho. O Evangelho, eu costumo dizer livro de luz, né? Porque nele a gente encontra sempre respaldo para as nossas dores, sofrimento, vem sempre nos aclarar. Então, esse livro está formatado em vários agrupamentos esses que facilitam, nos orientam e nos ajudam no aprendizado das lições do Mestre. Logo de início, na primeira página, vamos encontrar o prefácio. Eu sei que nem sempre a gente abre o Evangelho e se detém no prefácio, mas o prefácio é uma mensagem tão linda, tão bonita, que foi psicografada. Então, eu gostaria de iniciar a nossa
nesse nosso encontro virtual de hoje, pedindo licença para ler o prefácio do Evangelho. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalha-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados tempos que todas as coisas devem ser reestabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas e confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos, a quem amamos. Estamos sempre junto de vós. Amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que estás nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito de verdade, psicografado em 1862. Linda mensagem, né? Então, o Evangelho, após o seu prefácio, ele tem a introdução. A introdução se compõe de várias páginas. Vem nos falar sobre o conteúdo, sobre os nomes, sobre os termos usados, nos falar quem eram os samaritanos, quem eram os publicanos, saduceus. Isso ajuda a entender a lição. Então, é muito longo, muito extenso, então eu preconizo a leitura. Quando vocês tiverem um pouquinho de folga, de tempo, leiam com calma essa introdução. Ela é muito esclarecedora. Então, depois disso, nós vamos começar os capítulos do Evangelho. Os primeiros 4 capítulos são o pilar da doutrina, onde fala sobre há várias moradas na casa do meu pai, eu não vim trazer a espada, mas sim a lei, dar continuidade. Então, é o pilar da doutrina. Depois nós vamos encontrar do capítulo 5 em diante as bem-aventuranças, que o Cristo vem trazer a consolação para todos. Depois dela, nós temos a parte relativa a antes, ainda temos o Consolador prometido, que ele também se encaixa nas bem-aventuranças. E depois temos a parte relativa à moral humana, que são os aconselhamentos que esses espíritos benditos vêm nos trazer através do Evangelho. E aí finaliza-se com as preces espíritas, que são sempre preces que nos ajudam numa conexão mais forte com a espiritualidade. Mas o capítulo que nós vamos falar hoje, que é o capítulo 12, ele está exatamente nessa parte que fala sobre os ensinamentos, sobre a moral. E é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Vejamos, o título por si só já é impactante. Ele nos orienta a amar aos nossos inimigos. Mas quando ouvimos amar os nossos inimigos, a gente dá um pulo para trás e fala, epa, como eu posso amar aos meus inimigos, aqueles que me prejudicam, aqueles que me fazem mal, que me caluniam? É difícil. A tolerância é algo que tem que ser exercitado. A compreensão do nosso semelhante é algo que tem que ser exercitado diariamente, porque todos ainda somos enfermos. Todos aqui estamos caminhando em busca de uma luz maior e de um aprimoramento. Então, é difícil amar os nossos inimigos. Requer muito de nós, mas não é impossível.
tudo com treino, com disciplina, com amor e carinho, com boa vontade, há de ser alcançado. E os temas, os itens que iremos abordar hoje, são itens também difíceis, que fala sobre a vingança, sobre o ódio e sobre o duelo. Vocês poderiam dizer que costumes bárbaros, duelo já não existe, duelo pertence ao passado. Será que pertence ao passado? Infelizmente, meus irmãos, esses costumes ainda são vigentes entre nós. Alguns podem dizer, o duelo passou, e eu diria, não, o duelo vestiu uma nova roupa. No passado, o afrontado e o afrontador se reuniam em praça pública, sem temer a lei, porque a lei não iria condená-los, porque era parte do costume da época, e inclusive eles marcavam hora para o evento. E lá iam em praça pública, desembainhavam suas espadas, lutavam, e ao término da luta, aquele que sobreviveu gritava, lavei-me a honra. Que honra é essa que foi lavada? Se ele se manchou de sangue. Pelas leis humanas da época, ele não seria infringido, ele não seria condenado. Mas pelas leis divinas nós sabemos muito bem que quando tiramos principalmente a vida do nosso semelhante, o como somos penalizados assim. Nós teremos uma carga grande, difícil para reparar e para espiar o nosso futuro. Essa prática mudou, não é mais assim, não se marca a hora. Hoje em dia ela está, no meu entender, um pouco mais bárbara, porque hoje não se marca a hora. Hoje chega-se e apunhala-se pelas costas. Hoje é um ato premeditado, um ato frio e um ato calculista. É uma ação que nasce do ódio e do desejo da vingança. Não é porque eu fui traído e eu vou lavar a minha honra. Não, aqui tudo é arquitetado. Aquilo foi corroendo a criatura dentro de si, que levou a tanto ódio, a expressar tanta insatisfação, tanto ódio, que ele vai e apunhala pelas costas. Essa ação realmente nasce do ódio e do desejo de vingança. Mas como diz no prefácio do Evangelho, são chegados tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas. Irmãos iluminados, mensageiros de luz, sob o comando do Divino Mestre Jesus, desceram e ainda continuam descendo sobre a terra para nos ajudar a arrancar de nossos corações quaisquer sentimentos de ódio, de vingança e de duelo. O que o Evangelho nos preconiza é amai-vos uns aos outros. Tende coragem, tende boa vontade, que nós aqui estaremos para vos ajudar. É isso que o Evangelho nos fala. Então nós temos essa ajuda bendita. E é exatamente esses irmãos iluminados que estão por toda parte a ajudar a humanidade que nós vamos encontrá-los. Nós vamos encontrá-los dentro da literatura espírita que muita, mas muita ajuda nos fornece. Por exemplo, no livro Parábolas e Ensinos do Mestre Jesus, livro de Caibar Schutel, temos uma lição que nos fala sobre a mansidão e a irritabilidade. A mansidão conquista a amizade na terra e as bens-aventuranças no céu. Agora, como inimiga da mansidão, nós temos a irritabilidade, que é a produtora da cólera. E a cólera, por sua vez, alimenta o
o desejo de vingança. A mansidão sempre triunfa nas lutas, mas é a cólera, é ela que nos leva à enfermidade. Jesus nos diz: aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Não vos encolorizeis, para que não sejais condenados. A irritabilidade produz a cólera, e a cólera é uma das causas predominantes de enfermidades físicas e males psíquicos. Classificada ainda como filha do ódio, a cólera é um sentimento mesquinho, característico das almas baixas e dos espíritos inferiores. Já a mansidão é uma das formas de caridade que deve ser exercitada por todos os que buscam Cristo Jesus. Esta lição é de Caibar Schutel. Lindos ensinamentos, né? Mas e o ressentimento? E a rebeldia? Sabemos que ressentimento é mágoa que se guarda no coração de uma ofensa ou de um mal que se recebeu. Ressentimento gera rancor. Ressentimento gera irritabilidade, que por sua vez gera cólera. Eu disse que a literatura espírita é farta de ensinamentos. Vejamos mais uma aqui de Emmanuel, que fala: ressentimento não é somente um peso morto. Ressentimento é mais do que o tóxico destruidor que envenena a membrana gástrica, provocando moléstias de abordagem difícil. Ressentimento é o fermento das trevas, que se exterioriza de melindres inconsequentes e avança qual projétil invisível sobre companheiros invigilantes que se deixam arrastar pelas linhas de lama e maledicência. Cada vez que o desgosto, cada vez que o ressentimento bater à tua porta, aprenda a esquecê-lo com toda a tua alma. Emmanuel. Emmanuel foi o mentor de Chico Xavier, né? Então, até aqui nós vimos quanto mal podemos ingerir quando acolhemos em nosso coração sentimentos maléficos de irritabilidade, de cólera. Frisamos como Emmanuel termina a sua mensagem. Ele sugere o esquecimento do mal que nos é infligido, que jamais devemos dar asas à irritabilidade, porque a rebeldia, a cólera, nos leva a tomar atos impensados que iremos levar anos e anos, séculos e séculos, até repararmos todos os males, sem considerar que nesse momento estamos bebendo o veneno que vai prejudicar o nosso próprio físico. São sábios esses aconselhamentos sobre a cólera, pois o desejo de vingança, da cólera, melhor dizendo, da cólera ao sentimento de vingança, está-se a poucos passos. Então, quando nós estamos ali com um pouquinho de cólera, um pouquinho de ressentimento, quando a gente se der asas, quando a gente vai ver, a gente está querendo praticar o quê? A vingança. E vingança? Vingança é o revide do mal. Então, nós não estamos querendo perdoar, estamos querendo revidar, queremos dar continuidade. E o revide do mal é um ato lesivo. Ele é praticado em nome próprio ou em nome do alheio, por alguém que foi real ou presumidamente ofendido. É uma represália e não devemos exercitar a represália, nunca. Desforra, vingança, são doenças da crueldade. Tanto Emmanuel como Caibar Schutel, sem contar o Evangelho, eles não falam.
jamais busca desforra, jamais revide. Mas eles falam pagar o mal com o bem e nunca o mal com o mal. Jesus, que é todo amor, ele jamais nos iria falar sobre desforra. Jesus, ele se doou por nós. Ele não se revoltou, não foi a desforra com seus algozes. Muito pelo contrário, ele nos deixou a lição de amor, nos deixou a lição do perdão, e no Gólgota ainda, ergueu os olhos aos céus e disse: Pai, perdoa-os. Ele pediu perdão por nós. Ele se imolou para nos ajudar e ainda nos perdoou e pediu para que Deus, nosso Pai, nos perdoasse. Precisamos é seguir esse ensinamento. Sabe, irmãos, os tempos hoje são desafiadores. E quem de nós não tem necessidade de um caminho de paz? A humanidade toda está sedenta de um alto amor, de tranquilidade e de silêncio interior. Todos nós necessitamos de abraços verdadeiros, de sorrisos amorosos e de empatia. E quando estamos em sofrimento profundo, o que mais precisamos é de um afago, o olhar carinhoso de pessoas queridas, aquelas pessoas que nos encorajam, nos animam e dizem: vai ficar tudo bem. Vamos ser essas pessoas que chegam para os nossos semelhantes e diz: vai ficar tudo bem. É tão bom na hora que você está insegura e alguém vem e lhe diz: vai ficar tudo bem. É maravilhoso, nos enche de confiança e de esperança para o nosso amanhã. Desafios pessoais, todos nós temos. Temos momentos de profunda ansiedade, momentos de depressão, e estamos sempre procurando respostas e mais respostas. Mas qual é a grande resposta que o Evangelho nos dá? É a lição do amor e do carinho. É a lição dizendo: a humanidade necessita de afeto, a humanidade necessita de cuidados, a humanidade necessita de carinho, a humanidade necessita de amor, e não de desforra, e não de vingança. Todos nós necessitamos do perdão. A lição do amor. Se não conseguimos ainda amar aos nossos inimigos, porque é uma coisa difícil, o nosso orgulho ainda não nos permite, vamos pelo menos exercitar para deitar sobre todos os nossos algozes e sobre nós mesmos um olhar de compreensão e de entendimento. Uma vez eu aprendi sobre 7 pontos para se vencer o mal. O primeiro é combater o mal com o bem. Esse combate de combater o mal com o bem, ele deve ser exercitado por nós diariamente, pois é um aconselhamento bíblico. Ele vem antes de Jesus. Os profetas já aconselhavam jamais retribuir o mal com o mal. O ódio não dissipa o ódio. Nunca se deve vingar, mas deve-se sempre procurar a vivência em paz, em harmonia. Perdoar os inimigos é difícil, mas não é impossível. Buscar também o auto-perdão, que nós precisamos nos perdoar. E só vencemos quando perdoamos o próximo, quando nos perdoamos também. Quando perdoamos o nosso próximo, nós arrancamos aquele espinho que dilacera o nosso coração. Aí nós vamos encontrando a paz, a serenidade. E quando rotulamos um irmão de nossos inimigos, será que são nossos inimigos? Ou serão ferramentas que a vida está nos dando
para repararmos os nossos erros do passado? Será que esse irmão que hoje parece uma pedrinha no nosso sapato não é a forma que temos de aprender a caminhar sem nos ferir? Depois o terceiro item vem nos falar orar pelos seus adversários. E fala que todas as vezes que oramos pelos nossos opositores, nós somos iluminados. A oração gera tanta luz que ela vai até aquele ponto em que estamos enviando a nossa prece, mas ela também permanece em nós. A oração ilumina a nós também. E vamos assim, orando, perdoando os nossos inimigos, como Jesus falou, eles não sabem o que fazem. Pois vem o quarto item, que eles falam, abençoe. Opa, eu tenho que perdoar, tenho que abençoar, orar, mas abençoar também, ainda vou dar bênção àquele irmão? Sim, bem-se quem abençoa aquele que lhe importuna, mas nunca amaldiçoe. Outro dia passei por uma criatura que tinha sido vítima de um assalto. O que ela falava sobre o assaltante eram impropérios tão fortes, tão grandes, ela estava amaldiçoando aquela criatura. Eu, no meu pensamento, falei, será que é isso que Jesus quer? Que a gente venha amaldiçoar alguém que nos fere, que nos tira aquilo que nos é de direito? Aquele irmão é um irmão doente, muito necessitado de prece, de oração e de bênçãos e de perdão. Então vamos abençoar, sim, abençoar esses irmãos para que eles possam se envolver numa outra vibração, numa outra atmosfera psíquica. E depois eles falam assim no quinto item, alegrar-se. Opa, ainda além de tudo, eu vou ter que ficar feliz por eles? Ah, sim, porque seremos sempre vitoriosos todas as vezes que nos rejubilarmos pelas vitórias alcançadas pelos nossos adversários. Um colega de trabalho, que é nosso adversário e é promovido, a gente fica com raiva, fica se remoendo, por que ele não eu? Vamos nos alegrar com a vitória dele, com a promoção que ele teve. Estava doente? Ah, por que não morre aquela peste? Não, vamos lá vibrar pela cura dele e vamos nos alegrar quando ele se curar. Devemos usar a de sensibilidade para que a pessoa amar, a pessoa que, no nosso entender, está nos prejudicando, é nosso inimigo, para que ela vença, para que ela deixe de ser nosso inimigo, para que ela também seja uma vitoriosa e assim passará a nos olhar com outros modos, passará a nos olhar com um olhar de esperança, de perdão, assim. Depois o sexto item fala sobre compartilhar, repartir. Isso é a caridade, né? Pois todos nós, cada vez que compartilhamos o pão de cada dia com quem tem fome, cresce diante de Deus. Depois o sexto item, o sexto não foi já esse, compartilhar, agora o sétimo fala para não julgar, para tratar bem a todos, que nós vencemos quando tratamos bem aos demais, principalmente aos nossos inimigos. Precisamos nos lembrar que por Cristo Jesus somos todos irmãos. Não deixar nunca o interesse prevalecer na escolha das nossas amizades, mas vamos ter amizade com aqueles que são mansos e pacíficos. A nossa vibração vai atrair para o nosso campo de relacionamento aquilo que vibramos, aquilo que exteriorizamos através dos nossos pensamentos.
Então vamos ser bons, vamos orar, vamos ajudar, vamos pedir até perdão a esses irmãos que hoje estão rotulados como nossos inimigos, mas que na realidade são ferramentas de trabalho, de evolução que Deus colocou em nossas vidas. Porque para Jesus, a vida de todos nós tem o mesmo valor. E ninguém aqui na Terra é maior que ninguém. Somos todos iguais. Resumindo, então, temos para vencer, né? Combater, perdoar, orar, abençoar, alegrar-se, compartilhar e não julgar. Chico Xavier tem uma frase que eu gosto muito. E ele diz assim: aprenda que quando estás com raiva, tens todo o direito de estar com raiva. Mas lembra-te, isto não te dá o direito de ser cruel. Você quer ter raiva? Tenha, mas não seja cruel. Ame ao teu semelhante, aqueles que te cercam. Tem no livro Alvorada Cristã uma historiazinha que chama-se Grito de Cólera. Então é um rapaz que chega e grita: mãe! A mãe estava cuidando do almoço. Mãe, cadê aquela minha camisa tal? A mãe fala: a camisa está no varal. Mas eu quero essa camisa para agora, porque é ela que eu quero, é com essa camisa que eu quero sair. E começa a esbravejar, a xingar. A mãe estava com a comida no fogo, vai até o varal procurar a camisa para ver se dava para secar a ferro. Com isso deixa queimar a comida. O marido que estava trabalhando vem para casa, naquele parcos minutos, ele tem que almoçar correndo e voltar para o serviço. Chega e encontra a comida queimada, aquela discussão, aquele alvoroço, aquele mal-estar dentro de casa. A irmã socorre, tenta pôr panos quentes, mas de repente a mãezinha tomba no chão. Ela foi emocionalmente sacudida por um desarranjo físico e ela tem um mal súbito. Aí aquela família humilde, pobre, teve que buscar médico, teve que gastar em medicamentos. Foram 3 ou 4 meses que a família teve que despender um gasto maior e para eles a vida já era bastante apertada. Aquele irmão que não retornou ao trabalho à tarde foi advertido pelo chefe e ele se sentiu humilhado. Então vejam, essa lição aí de grito de cólera vem nos ensinar que quando esbravejamos, quando não temos a paciência, a doçura, a mansuetude no nosso coração, nós espalhamos à nossa volta vibrações tão densas que prejudicam tantos, que tanto mal nos faz. Tem uma frase que diz assim: a palavra, a nossa verbalização, num momento de ira, ela te acompanhará por longo tempo. Então, a palavra, hein? Agora eu questiono, eu pergunto, se a palavra me acompanhará, imagine então os resultados das minhas ações. Vidas e vidas para reparar tudo. Para que buscar todo esse sofrimento para o amanhã? Não, vamos buscar a mansuetude, vamos buscar nesses ensinamentos a prática do bem, sem esquecer que sempre os mensageiros do bem estão prontos a nos auxiliar, desde que realmente tenhamos vontade para fazer a nossa reforma interior. Do livro Alguns Ângulos do Ensino do Mestre, ele fala assim: todos temos um problema a resolver. Se tens problemas, não te desespere. Procure selecioná-los com ponderação e discernimento. Se tiver ódio a alguém, não continue assim, nem mais um segundo. Procure a solução, perdoando sem condição. Jesus não se esqueceu de perdoar seus algozes e, quando pregado na cruz, ainda lhes deu esperança. Pois Jesus falava assim:
eles não sabem o que fazem. Até hoje, Jesus fala que nós não sabemos o que fazemos. Então vamos buscar entendimento, vamos buscar o grande ensinamento de Jesus que está nesse livro de luz, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Passamos agora para a parte de vibração. Obrigada por terem me ouvido. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, envie seus mensageiros celestiais ao nosso planeta Terra, cobrindo de luz e novas energias a toda a humanidade, a todos aqueles que necessitam, aos aflitos, enfermos, todas as criaturas que perambulam pelas ruas, a criança órfã e abandonada, a todos que jazem num leito de dor. Adentrai aos nossos lares, abençoe a cada um dos nossos moradores e nossos entes queridos. Cubra-nos de bênção, de paz e proteção. Abençoe essa casa bendita, aprendizes do Evangelho, que sempre está conosco nos auxiliando nas suas leituras do Evangelho e nos auxiliando nas vibrações. Que a grande paz, a grande luz, meu Pai da vida, esteja em nossos corações agora e todo sempre. Amém.